Bom dia, pessoal. Ou boa tarde aí, ou boa noite. Não sei em que horário vocês vão estar aí assistindo a minha aula. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, certo? Para que a gente retorne o mais breve possível, se Deus quiser, tá? Então, nossa aula de hoje, ela vem falar sobre a geração de energia elétrica, né? Então, quais são os caminhos, quais são as formas aí que a energia elétrica ela tem para ser produzida e chegar às nossas casas. Algo que hoje para nós é indispensável, né? Em alguns períodos, o homem, a sociedade, ela viveu sem energia elétrica tranquilamente. Mas a gente sabe que hoje, pelas necessidades que nós temos, pelo, pelo comodismo que nos dá, né, pela facilidade que nos dá, acredito que a palavra seria essa, ficar sem a energia elétrica é algo que nos traz aí algumas dores de cabeça, podemos dizer assim, né? Então, a energia elétrica, ela teve sua utilização no começo, o começo da sua utilização ela data aí do século XIX, para a iluminação e funcionamento de equipamentos, né, para utilização aí para máquinas, para iluminação de ruas, de casas, enfim, para utilidades que nós temos hoje também, né? Então, só evoluiu a complexidade, mas digamos que o funcionamento geral, a utilização geral, ela é a mesma. E a gente nota que desde a criação, o gráfico aqui é meramente ilustrativo, desde sua criação até os dias atuais, houve um avanço, desde nível de utilização, de quantidade de utilização, e desde os seus impactos, né? Então, a gente vê, se a gente tiver uma análise mais ampla, que os impactos eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Quando a gente fala de impactos positivos na utilização de energia elétrica, seja ela de qualquer fonte, certo? A gente vai estar falando aí de impactos positivos que são positivos para nós. A gente vai estar falando aí de uma melhoria de qualidade de vida, a gente vai estar falando aí de uma iluminação, de uma utilização de objetos, de eletrodomésticos, de instrumentos que só funcionam com a eletricidade. Então, é uma vantagem, um impacto positivo para nós. Mas se a gente fala do ambiente, nem sempre o impacto ele é positivo, né? Porque, por exemplo, a forma de geração de energia elétrica mais comum, as usinas hidroelétricas, que a gente vai falar mais para frente. Professor, mas acredito que não tenha tanto impacto negativo, porque a água ela passa por ali, ela passa dentro de alguns instrumentos, ela gera energia elétrica e depois é liberada no ambiente. Então não teve tanto prejuízo, não teve tanta poluição, né? Mas até a usina hidrelétrica ficar pronta, o que é que se precisa? De uma área muito extensa, de uma área acidentada para que ocorra ali a deposição da água, para que a água fique presa. Eu vou precisar, se aquela área ela for uma área verde, eu vou precisar desmatar, ou nem tanto, é só a inundação mesmo, mas que aquelas árvores vão morrer depois. Então, um impacto ambiental, ele é gerado aí por trás, mas que nem sempre é levado em consideração. Porque quando se trata entre natureza e bem-estar humano, infelizmente, o que acaba ganhando muitas vezes é o bem-estar humano, certo? Então, mas partindo dessa análise aí de impactos, sejam eles positivos ou negativos, vamos focar realmente aí na geração da energia elétrica, né? Então, a energia elétrica ela é produzida em usinas geradoras, certo? Então, essas usinas, que tipos de usinas? A usina hidrelétrica, a usina eólica, as termoelétricas e as nucleares. São os 4 tipos que a gente vai trabalhar hoje, certo? E o que é que elas vão ter em comum, professor? Esse instrumento aqui, óbvio, não vai ser o mesmo instrumento, é exatamente o mesmo para todos, tá? Mas o funcionamento geral, básico e até o termo, o nome, é o mesmo, que são as turbinas, certo? Então, tanto a usina eólica, quanto a usina hidrelétrica, quanto a termoelétrica, quanto a nuclear, vão utilizar de um gerador, de uma turbina, onde o gerador ele vai se movimentar e produzir energia elétrica,
Isso é a semelhança entre elas. E a diferença? A diferença vai ser, digamos que a matéria-prima que vai fazer esse gerador girar, se movimentar. Vai causar uma energia cinética aqui, que é a energia do movimento. Então, aqui a gente tem vento, aqui a gente tem água, aqui a gente tem temperatura e aqui a gente tem processos químicos. Então, a natureza básica de cada usina é que vai diferenciá-las. A semelhança que a gente nota entre as quatro são as turbinas que vão transformar a energia cinética, que é a energia do movimento, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem o vento fazendo com uma energia cinética no gerador, fazendo com que ele gire, com que a turbina gire, que as pás da turbina girem, e produzindo aí uma energia elétrica nesse gerador, gerando a energia elétrica. Diferentemente da hidrelétrica, onde eu tenho uma água realizando esse movimento das pás. Então vejam que a turbina está presente tanto na usina eólica quanto na hidrelétrica. Mas aqui eu tenho o vento, no caso da eólica, gerando essa movimentação, enquanto que aqui na hidrelétrica eu tenho a água gerando essa movimentação. Tá? Então a matéria-prima básica é o que vai diferenciar as quatro usinas. E a semelhança vai ser aí essa questão das turbinas. Tá? Então a gente parte para um primeiro tipo de usina aqui, aleatória. Tá? Não vai ter aí digamos que uma mais importante do que a outra. Nesse caso são as termoelétricas. Certo? Então, vamos por parte para entender esse desenho esquemático aqui do funcionamento da usina. Certo? Mas, professor, esses tipos de energias aqui em cima, lembra lá do conceito de energia que a gente já trabalhou, que é algo utilizado para gerar movimento nos corpos. Certo? Então, todo tipo de energia ela tem função de gerar movimento. O tipo de movimento é que vai ser diferente. Tá? Mas o movimento vai desde o funcionamento aí de um liquidificador, para que as pás de dentro elas girem, até o acender de uma lâmpada, a agitação ali das moléculas dos elementos químicos, certo? Então, eu tenho uma energia química se transformando em uma térmica dando origem a uma cinética dando origem a uma elétrica. Tá? Então, em quais partes da termoelétrica, da usina termoelétrica, eu encontro esses tipos de energia? Tá? A gente vai começar a analisar por esse setor aqui, que seria a caldeira. Tá? Na usina termoelétrica, eu tenho matéria-prima, muitas vezes orgânica, aí, por exemplo, madeira, sendo queimada dentro da caldeira, certo? Aqui dentro. Então, eu já tenho aí uma energia química, energia que estava guardada dentro da madeira, se transformando em energia térmica. Tá? O calor que é gerado dentro da caldeira, ele é direcionado, esse calor vai gerar um vapor, certo? Que vai ser direcionado para a turbina. Ó, a turbina, aquela base das quatro usinas que a gente vai falar. Aqui dentro da turbina, o vapor vai movimentar aquelas pás, certo? Induzindo o gerador a produzir energia elétrica. E essa energia elétrica ela vai passar aí pelo transformador, digamos que vai concentrar, que vai organizar essa energia elétrica e vai direcionar para a rede, para os postes aí, para aqueles fios de alta tensão. Certo? Então, eu tenho uma energia química que estava na matéria-prima da termoelétrica, que vai se transformar em energia térmica quando essa matéria-prima ela é aquecida e produzido o vapor, que vai se transformar em energia cinética. Que é a energia cinética, professor? Aquela energia que gera movimento, certo? Então, essa energia cinética ela vai ocorrer aqui na turbina, quando o vapor, nesse caso, está movimentando as pás da turbina. E para que esse movimento? Esse movimento é em alta velocidade, tá? Não é um movimento lento, não. Para que o gerador seja induzido a produzir energia elétrica,
que vai ser direcionado aí para as estações elétricas, onde vai ter transformador lá e tudo mais, e vai ser organizada e direcionada para as redes, os fios aí de alta tensão, até chegar às nossas casas em uma tensão, em uma intensidade apropriada, ok? Então, esse é o funcionamento da termoelétrica. A chaminé aqui é para liberação de, digamos que de fumaça e de resíduos dessa transformação de energia química em energia térmica, aqui que ocorre dentro da caldeira. O condensador, ele funciona como uma espécie de resfriamento dessa caldeira para que a temperatura não se eleve ao ponto de danificar todo o material que se encontra aqui dentro, certo? Ok? Então a gente parte agora para o próximo tipo de usina, que é a usina hidrelétrica, certo? Então, que tem um funcionamento básico e é a mais comum, aí, que é bem conhecida da gente. Ó, eu tenho um reservatório, certo? Geralmente é conhecido como as barragens, tá? Eu tenho o ducto, que seria aqui o canal aí para a condução dessa água. Eu tenho a turbina associada ao gerador. Então vejam que a água ela chega em uma velocidade muito grande aqui na turbina, gerando a movimentação da turbina. A turbina vai estar associada aqui, ó, ao gerador. Essa movimentação, essa energia cinética aqui da turbina faz com que o gerador ele produza a energia elétrica e seja liberada aí para as linhas de distribuição de energia, tá? E ao final nós temos um rio aí onde a água que passou pela turbina ela é liberada. Então, de impacto em impacto aqui para o ambiente, durante o processo de produção de energia elétrica, não é tão grande, né? Como a gente falou lá no começo. O impacto está aí na implantação de uma usina hidrelétrica, certo? Então, dando continuidade, a gente tem aí as usinas nucleares. As usinas nucleares, elas funcionam no mesmo princípio, é algo bem semelhante à usina termoelétrica, certo? Agora, a diferença está na matéria-prima. Lá a gente tinha uma matéria-prima mais orgânica, madeira, algo que entrava em combustão facilmente para a produção de vapor, de calor. Transformação de uma energia química em uma energia térmica. Aqui, a fonte de calor vão ser materiais radioativos, certo? Elementos químicos que emitem energia, que emitem calor aí, do seu núcleo, tá? Então, do mesmo princípio, nós vamos ter aqui a região onde o calor ele é concentrado, certo? Então, o vapor ele é gerado, ele é liberado por aqui para a turbina, gera a movimentação das pás. Então, a energia térmica, a energia cinética aqui na turbina já é transferida para o gerador, onde o gerador produz, ele gera a eletricidade, que é encaminhada aí para os fios de alta tensão, para as redes e vai ser direcionada para as casas. E da mesma forma a gente vai ter aí o condensador, onde vai fazer esse resfriamento do vapor, certo? Para que aqui dentro da caldeira, podemos chamar assim, não tenha uma temperatura tão elevada a ponto de prejudicar o material que está aqui dentro. Tá? Então ocorre sempre um resfriamento, até mesmo das turbinas aí, para que tenha-se um equilíbrio térmico, certo? Então, o que diferencia a nuclear da termoelétrica está no material base aí de produção da energia térmica. Ambos vão ter energia térmica, ambos vão ter energia cinética, ambos vão ter energia elétrica, certo? Só que na termoelétrica a base são materiais aí orgânicos, podemos dizer assim, que tem essa energia química guardada em si, enquanto que aqui nas nucleares nós vamos ter um material radioativo que emitem calor, que emitem radiação do seu núcleo, certo? Elementos químicos, de uma forma geral. E nossa última usina são as usinas eólicas,
certo? Acho que tem uma menor poluição, certo? Atmosférica aí, para o ambiente. O prejuízo aqui, o impacto negativo está na poluição auditiva, poluição sonora, porque geralmente são instaladas em regiões bem afastadas das cidades, porque o barulho que as hélices aqui elas produzem pela movimentação, ele é alto, ele é elevado, tá? Então, da mesma forma, a energia cinética dos ventos, ou seja, a energia cinética que gera a movimentação dessas pás, aqui dessas hélices, digamos assim, ela é gerada para ligar, digamos assim, a turbina, para dar o estalo inicial aí da turbina, que vai induzir o gerador a produzir energia elétrica. Então, digamos que essas hélices aqui dos cataventos, que são assim conhecidos, elas seriam as pás da turbina. Tá? Então, é algo mais externo, é algo bem maior. Certo? Então, o prejuízo ele não é tão grande, porque a gente tem aí, usando algo natural do ambiente, que é o vento, certo? Que é o ar em movimento, para produzir energia. Como eu falei, o prejuízo daí está numa poluição sonora. Tá? Então, pessoal, para a produção de energia elétrica, foram essas 4 usinas, certo? A termoelétrica, a hidrelétrica, a nuclear e a eólica. Então, a gente vê que existe uma base de funcionamento, que seria essa questão aí das turbinas e dos geradores para a produção da energia elétrica, certo? E a diferença entre elas vão estar aí na matéria-prima, digamos assim, no que faz essa turbina funcionar, no que é que estimula o gerador a produzir a energia. Tá? Então a gente falou aí de ponto positivo, ponto negativo e para quem, né? Só para o ser humano, para o ambiente, enfim, certo? Pessoal, qualquer dúvida é só entrar em contato aí pelas redes sociais, pelos instrumentos que a escola, que a gente vem viabilizando aí para essa comunicação mais afinca aí com vocês, certo? Espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer coisa é só sinalizar aí para o professor, que o professor vai estar aí disponível aí para sanar possíveis dúvidas de vocês. A gente vai conversando, certo? Para que vocês compreendam realmente o conteúdo, tá? Então, se cuidem, abraços virtuais para vocês, todo cuidado aí, para que a gente possa voltar o mais breve possível, certo? Tchauzinho e até a próxima.